de mais nada, pedindo a Deus que abençoe todos os irmãos de Pindamonhangaba, em São Paulo, e especialmente os trabalhadores do Centro Espírita Melo Moraes, a quem destinamos as nossas homenagens. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, o divino amigo de nossas almas, provedor de paz e esperança, alegria, bom ânimo, fortaleza da fé e coragem, nosso divino amigo Jesus, que através de sua boa nova da redenção nos traçou o caminho da verdade e da vida. E elevando também as nossas preces em favor daqueles que se constituíram baluartes do espiritismo cristão na face da terra, a começar de Allan Kardec, que voltou depois na pele de Chico Xavier, e dos guias e mentores espirituais que os acompanharam, assim como também os guias e mentores espirituais do Centro Espírita, que hoje comemora, nesta bela cidade do interior de São Paulo, 100 anos de existência. Que tuas bênçãos, Senhor Jesus, em nome de Deus, recaiam sobre todos nós e, em especial, parabenizando todos os trabalhadores e ceareiros desta casa, que é tua, Senhor, em nome de Deus. Que assim seja. Estás com a palavra, viu? Muito obrigado. Uma vez. Obrigado. Nós estamos com muita alegria de participar com vocês aí presencialmente no Centro Espírita Melo Moraes, na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo, assim como atendendo o convite carinhoso do nosso irmão Carlos Mesquita. E na data de hoje, também saudando todos aqueles que nos acompanham pela internet, através desta live. Falar da nossa convivência com Chico Xavier, nos 21 anos com os quais tivemos a oportunidade de tê-lo em nosso círculo mais íntimo, é uma profunda alegria, uma profunda experiência. A gente sabe o quão Chico Xavier tornou-se para nós a própria representação do exemplo da vivência espírita cristã na sua máxima potência. Aquele servidor do Cristo que soube tão bem renunciar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir o caminho do Mestre. E ele, em 92 anos de existência, 20 anos já passados da sua desencarnação, portanto, 112 anos atrás, ele tomava corpo na cidade de Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910, tornando-se ativo, trabalhador do cristianismo espírita, a partir dos seus 17 anos, 95 anos atrás, no dia 8 de julho de 1927, na pequenina cidade de Pedro Leopoldo, no coração das Minas Gerais. E temos que louvar esse tempo, este tempo único em que todos nós brasileiros, e em especial aqueles que o conheceram, tiveram esta chance gloriosa, esta misericórdia dos céus, de conviver, de trabalhar, de estar com ele aqui na Terra, enquanto o servidor
apóstolo da consolação humana estava mourejando entre nós. E nós, brasileiros, podemos nos dizer, sim, privilegiados por termos acesso a esta obra que é ciclópica, enciclopédica, como dizia nosso querido amigo e irmão Martins Peralva, uma obra que é destinada aos séculos, uma obra que foi escrita para ser imortalizada no coração de todos nós e também na sabedoria futura de todos nós. Até hoje, catalogados pela Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, entidade situada na residência do médium, quando ali residia, nós já temos 538 obras publicadas. Vejam bem, uma obra imensa, sobre a qual ainda muitos trabalhadores, pesquisadores, cientistas se debruçarão, compulsando seus ensinamentos de ordem superior, tanto no campo filosófico, quanto no campo científico, já que várias afirmativas dos espíritos que escreveram por Chico Xavier, tais como André Luiz e Emmanuel, se converteram em antecipações científicas de algumas décadas. Mas, acima de tudo, é no âmbito da religião espírita que vamos encontrar, especialmente nos ensaios evangélicos de Emmanuel e também nas palavras esclarecidas de outros benfeitores, como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, como Cair Barchutel, como Neio Lúcio, como Batuíra, como veneranda Isabel de Aragão, não é? Como Meimei, e também os poetas portugueses e brasileiros que cantaram o Evangelho de Jesus através da sua verve poética, utilizando-se dos dons mediúnicos de Chico Xavier, nós podemos sentir a revivescência do cristianismo, da figura do Cristo, nosso Senhor e Mestre, retornando ao coração do nosso povo, mostrando que o Espiritismo é, sim, o Consolador que ele havia nos prometido há 2000 anos e sobre quem ele havia falado ao apóstolo João Evangelista. E este apóstolo, considerado discípulo amado, apóstolo querido do Cristo, havia consignado no seu capítulo 14 a palavra de Jesus: e eu vos enviarei outro Consolador, que haverá de vos fazer lembrar de tudo quanto ele havia nos dito, e ainda nos explicaria todas as coisas. E o Espiritismo se consolida, sim, tanto com Allan Kardec, no século XIX, quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, bem como, através de Chico Xavier, o retorno do codificador à carne, a partir do século XX, nas Minas Gerais do Brasil, para dar complemento à sua obra iniciada em França e desdobrada e multiplicada a 100 por 1, uma vez que da obra que é o Pentateuco de Kardec, os 5 principais livros, nós temos hoje 538 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Então, vamos honrar essas datas comemorativas este ano de 2022,
dos 112 anos da vinda ou do nascimento de Chico Xavier entre nós, dos 95 anos da primeira reunião de psicografia no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, comemorados no último dia 8 de julho, bem como os 95 anos de sua primeira tarefa de caridade, inspirado pelo espírito de Isabel de Aragão, no dia 10 de julho de 1927, há 95 anos atrás. Vamos nos lembrar também dos 80 anos da publicação do livro Paulo e Estevão. E hoje, na data natalícia do Centro Espírita Melo Moraes, a casa centenária que todos nós abraçamos e nos congratulamos com todos os seus servidores e colaboradores. Uma data especial. E para uma data especial, temos que falar desta pessoa especial, que é Chico Xavier. Não somente o médium extraordinário que ele foi, porque, sem dúvida nenhuma, depois do Cristo, nenhum outro ser humano pisou o solo do mundo com tamanho potencial psíquico capaz de trabalhar e servir na seara cristã com tamanhos recursos medianímicos, com tamanhos recursos psíquicos, captando mensagens da vida superior e trazendo essas mesmas mensagens dos espíritos abençoados que nós todos reverenciamos para nos esclarecer e consolar. 538 livros, a maior obra em língua portuguesa, tanto em quantidade de livros quanto em conteúdo dos mesmos livros, e muito mais ainda quanto à sua complexidade, uma vez que vamos encontrar nessas obras todos os gêneros e subgêneros da literatura, esclarecendo-nos sobre filosofia, sobre ciência e sobre religião, fazendo esta união do tríplice aspecto da doutrina consoladora que é o espiritismo cristão. Chico Xavier foi único, de fato. Inclusive, quando o nosso querido José Jacinto, que foi um grande pesquisador das Minas Gerais, no campo espírita cristão, residente na cidade de Belo Horizonte, quando certa vez ele, que era trabalhador do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, que já passou dos 100 anos, uma vez que fora fundado em 1912, portanto está comemorando agora, em agosto, 110 anos de existência na capital mineira. E o José Jacinto, com quem travamos grande conhecimento e amizade, nas décadas de 40 e 50, entrevistou não somente o casal José Hermínio Perácio e Dona Carmen Pena Perácio, de Belo Horizonte, que foram os primeiros espíritas cristãos que travaram conhecimento com Chico Xavier, quando ele tinha apenas 17 anos de idade, em 1927, na cidade de Pedro Leopoldo, com os quais ele havia fundado o primeiro centro espírita ativo desta cidade, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e na presença dos quais ele havia recebido esta primeira mensagem de um espírito amigo, em 8 de julho de 1927, quando este casal retorna a Belo Horizonte, eles são recebidos pelo médium, que era em voga na época um grande trabalhador,
no campo da mediunidade, chamado Pascoal Comanducci, de origem italiana. Ele havia se fixado na cidade mineira de Corinto e também trabalhava mediunicamente em Belo Horizonte, junto a algumas senhoras espíritas da capital mineira, como minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo, como Dona Paulina Kemper Borges e seu marido José Jorge Borges, fundadores do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, da capital mineira, assim como também tinha ligações com a União Espírita Mineira, fundada em 24 de junho de 1908. E Pascoal Comanducci, que era amigo do casal José Hermínio e Carmen Pena Perácio, falou com eles em transe mediúnico. Vocês conheceram hoje o jovem Francisco Cândido Xavier. Ele assombrará o mundo, escreverá centenas de livros, trazendo ao mundo terrestre instruções e esclarecimentos únicos, consolações e esperanças vertidos de mais alto. Tal como Jesus, ele será acompanhado por uma falange espiritual de altíssima estirpe. Trabalhará longas décadas para dar cumprimento à tarefa para a qual renasceu em compromisso supremo com nosso Senhor Jesus Cristo. De volta ao mundo espiritual, não terá substitutos, senão quando ele próprio voltar à carne no futuro distante. Então vejam bem, o médium Pascoal Comanducci teve uma visão claríssima sobre o futuro daquele jovem mineiro, daquele jovem bugre do interior de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, praticamente inculto, porque ele tinha apenas o 3º ano primário. Não entendia de letras e, no entanto, este médium iluminado, inspirado, quiçá por forças da espiritualidade maior, advertiu: ele escreverá centenas de livros. E, de fato, assim procedeu Chico Xavier. A partir de 1932, no dia 1º de junho, há exatos 90 anos e há um mês e meio, ele publicou o seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo. Ao deixar-nos, no dia 30 de junho de 2002, 20 anos atrás, estavam publicados na Terra 439 livros de sua lavra mediúnica. E nesses últimos 20 anos, 99 livros já se materializaram apenas das psicografias inéditas que ele havia deixado sob nossa guarda, ou sob a guarda de famílias amigas, ou de editores amigos de São Paulo, do Rio, do interior do Rio, do interior de São Paulo e do interior de Minas Gerais. Vejamos, uma obra que não se encerra, porque ainda há muita coisa para se revelar e se fazer com os manuscritos deixados por Chico Xavier. Nós temos a grata alegria e o reconhecimento eterno para com este espírito de escola que, embora sabendo de nossas limitações, de nossa praticamente ignorância espiritual, pôde nos receber
41 anos atrás, em outubro de 1981, entre o círculo dos seus amigos, e a partir de 1984. Portanto, há 38 anos atrás, admitir-nos na tarefa da publicação de livros de sua lavra mediúnica. De lá para cá, cerca de 60 livros tivemos a chance e a alegria de editar, tanto da sua lavra mediúnica, quanto também livros biográficos ou que estudam a sua obra, escritos por nossos amigos e colaboradores. De modo que tenho aqui, neste momento, que fazer o preito do meu reconhecimento a esta alma de escola que é Chico Xavier, a quem devemos tanto, e que, muito embora em contato com nossa pequenez, pôde nos estimular ao serviço, pôde confiar em nossas pequenas possibilidades de trabalho e, a partir daí, incentivando-nos a descobrir ou a publicar materiais inéditos de sua própria lavra mediúnica. Em 1984, no dia 1º de dezembro, 38 anos atrás, publicamos o primeiro livro de sua lavra mediúnica na chancela do Departamento Editorial da União Espírita Mineira. É o Bastão de Arrimo, escrito por um primo de minha mãe, William Machado de Figueiredo, desencarnado em 1941, com apenas 18 anos de idade. E, durante várias décadas, através de Chico Xavier, escreveu 33 mensagens consoladoras para sua mãe, minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo. Ela desencarna no início dos anos 80. E com a minha presença e a presença de minha mãe e de minha tia-avó Nair, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, ela retorna pelo lápis de Chico Xavier, escrevendo, por sua vez, a sua mensagem, que vai encerrar este livro, que é uma ode ao amor maternal e filial, mostrando que a morte jamais separa aqueles que se amam verdadeiramente. Tivemos a alegria deste início. E por aí, a partir daí, 1984, o Chico foi nos indicando quais seriam as tarefas a realizar. Tivemos a alegria de organizar um pequeno livro de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, pelas mãos de Chico Xavier, mensagens que haviam sido escritas através de receitas homeopáticas ou então conselhos e carinhosos apontamentos dirigidos a familiares nossos de Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. E é o livro que vamos publicar também pela União Espírita Mineira com o nome de Apelos Cristãos. Há também um livro que organizamos do espírito de minha tia tataravó, chamada Margarida Soares. Ela havia desencarnado na cidade de Sabará através de uma queda de um cavalo em 1915. Mas em 1927, retorna pelas mãos de Chico Xavier para consolar e esclarecer meus familiares, minha bisavó, Georgina Cândida Machado, a quem Chico Xavier nomeava como sendo a melhor amiga de sua mãe, Dona Maria de São João de Deus, e tia Margarida também escrevia para a minha avó Carmen, para as minhas tias-avós, Nair, Adélia, Pazinha,
e também aos meus tios avós, João, Walter e Zeca Machado, consolando esta família e instruindo essa família. Tirando o aspecto pessoal, organizamos o livro dedicado à mulher, à esposa, à mãe, à filha e à irmã, Margarida Soares, que recebeu no prefácio, por pedido do próprio Chico, a orientação da presidente da União Espírita Mineira, nossa saudosa dona Neném Aluoto Beruto. E assim surgiu o livro Aceitação e Vida. Também, a partir deste momento, Chico passa a nos encaminhar trovas inéditas de sua psicografia, de poetas diversos do interior de São Paulo, de Minas, do Rio, do Brasil inteiro, tais como Cornélio Pires, Alta de Souza e outros mais. E assim vários livros de trovas foram publicados por nós, sempre resgatando mensagens antigas que não tinham sido ainda publicadas pelas editoras ligadas ao Chico. Foi o caso, por exemplo, de Fulgor no Entardecer e outros livros que vieram também sob a chancela do Departamento Editorial da União Espírita Mineira. Mas, finalizando a década de 80 e até o início da década de 90, vamos lançar uma biografia de Chico Xavier, que é Chico Xavier, Mandato de Amor. Exatamente em 1992, no dia 8 de julho. Portanto, há 30 anos atrás. Estamos comemorando o 30º ano desta biografia de Chico Xavier, a qual contém psicografias inéditas que Chico havia recebido nos centros espíritas da capital mineira, na década de 20, de 30, de 40 e de 50, antes de se mudar para a cidade de Uberaba. Bem como reunimos depoimentos de dezenas de pessoas que conviveram com ele aqui em Belo Horizonte, inclusive nós próprios. E reunimos uma suíte fotográfica inédita, que até então não existia, contendo fotos de Chico, através do fotógrafo José Góes, fotógrafo oficial do jornal O Estado de Minas, que desde a década de 30 acompanhava Chico Xavier em Pedro Leopoldo e em Belo Horizonte. Tivemos a alegria, portanto, de lançar este livro como um marco mesmo da comemoração dos 65 anos de mediunidade de Chico, no dia 8 de julho de 1992. Por fim, ainda na União Espírita Mineira, o Chico vai nos entregar um livro de Emmanuel, pequenino, simples, humilde, mas de uma grandeza extraordinária. É o livro Migalha, que foi o último que nós publicamos pela União Espírita Mineira. A partir daí, Chico, naturalmente já muito idoso, e logo depois, em 2002, ele desencarna, não imaginávamos que iríamos encontrar, através não somente de familiares nossos, mas amigos queridos, um material tão extenso de psicografias inéditas de Chico Xavier. Não imaginávamos que voltaríamos à tarefa de editores de Chico Xavier. E assim, logo que ele fez a passagem, diversas intuições, encontros espirituais se procederam entre nós e Chico, entre amigos queridos e Chico, como, por exemplo,
nossa querida Noêmia Barbosa da Silva, a quem chamamos Nona, o médium e amigo Ivanir Severino da Silva, também de Belo Horizonte, um dos dirigentes da Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis, do bairro Vista Alegre de Belo Horizonte, e que até hoje recebe o espírito de irmão José nas tarefas da cura. Também orientações que recebemos de médiuns amigos, como Carlos Bacelli, de Uberaba, o Divaldinho Matos e o Luiz Antônio Ferraz, de Votuporanga, a família dos amigos de Niterói, do Grupo Espírita da Fé de Niterói, os Meireles, filhos de Dona Helenir e de seu Lineu Meireles, a família dos nossos queridos Mussa Tavares, da cidade de Campos, no interior do Rio, fundadores da Escola Jesus Cristo, por seu pai e esposo, Clóvis Tavares, e sua esposa, Dona Hilda Mussa Tavares, que está aí entre nós, conosco, aqui na Terra, e seus filhos, especialmente Flávio. E assim, vários amigos, como, por exemplo, os familiares de Dona Leonor, da cidade de Franca, Dona Leonor Gomes, com a sua obra assistencial magnífica, e os casos queridos de sua mãe, de suas filhas, tais como Dona Branca e a sua neta Consuelo, enfim, amigos de São Paulo, como, por exemplo, a família Ramaciotti, do nosso caro Caio Ramaciotti, sua esposa, Dona Thaís, o seu irmão Paulo, seus filhos, lembrando a figura carinhosa e saudosa de seu pai, Rolando Ramaciotti, que fundou o Grupo Espírita Emmanuel, GEM de São Bernardo do Campo, e assim também os amigos e trabalhadores que fundaram o IDEAL, Instituto de Difusão Espírita André Luiz, da cidade de São Paulo, nosso querido Rubens Germinhazzi, nosso querido Oswaldo de Godoy Bueno, sua esposa, e todo o grupo que trabalhou também muitos anos na publicação dos livros mediúnicos de Chico e também dos livros biográficos de Chico Xavier. Vamos nos lembrar também de outras personalidades e amigos que falam tão caro ao nosso coração, como, por exemplo, o nosso querido Adelino da Silveira, um dos biógrafos de Chico, amigo de Chico desde 1969, da cidade de Mirassol, com o seu grupo espírita da Paz. Vamos nos lembrar da nossa saudosa e querida, que ainda está conosco, graças a Deus, embora doentinha, nossa querida Dona Terezinha de Castro, do Rio de Janeiro, fundadora do Seara de Amor e Luz, no bairro de Botafogo, na capital carioca. Pessoas que privaram da convivência íntima de Chico, sem falar também dos amigos de Uberaba, que são dezenas, não temos condição de citá-los todos, mas eu cito apenas alguns com carinho, como o nosso caro Carlos Bacelli, sua esposa Márcia, seus filhos, e o seu sogro. Vamos citar o nosso Eurípides, Higino dos Reis, vamos citar Dona Sônia Barçante e sua querida mãe, Dona Silvia de Almeida Barçante, com quem editamos pela União Espírita Mineira o livro Presença de Chico Xavier em Araxá, mostrando as visitas que Chico Xavier fazia ao Centro Espírita da Família Caminheiros do Bem, fundada por ela, na cidade de Araxá. E vamos nos lembrar de tanta gente que já partiu para o mundo espiritual, familiares meus, não é? Amigos de São Paulo, como Dona Yolanda César, que recebia de Chico as instruções de seu filho,
Augusto César Neto, a família Muscati, que também recebia de Chico as mensagens de seu filho, todos da religião judaica. Então, vamos fazendo esse percurso e nos lembrando de quanto Chico Xavier significou e ainda significa na vida de todos nós. Em Pedro Leopoldo, por exemplo, a sua cidade natal, perante toda a minha família Machado. Não somente minha avó, meus tios, avós, mas todos os primos de minha mãe e seus filhos e descendentes que até hoje trabalham e morejam na causa espírita cristã, no grupo espírita Sheila de Pedro Leopoldo e na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, que temos a honra de coordenar e dirigir. Vamos nos lembrar da família Harley, Dom Harley Madureira Marques, né? Família Madureira Marques, ele que conviveu tanto também, assim como eu, com Chico, e nos traz tantos casos a respeito do seu convívio em Uberaba. Vamos nos lembrar do nosso caro Eugênio Eustáquio dos Santos, coordenador e diretor do Grupo Espírita Meimei, do Grupo Espírita Chiquinho Gonzaga, fundados por Chico Xavier, para as tarefas da desobsessão, às quais ele se dedicava todas as quartas-feiras, recebendo os espíritos sofredores e depois, através da sua mediunidade de psicofonia, transmitindo-os no sentido do ensinamento, transmitindo as mensagens dos guias espirituais, como Emmanuel, André Luiz e outros mais, mensagens que foram gravadas em áudio e que depois se transformaram em 3 livros de suas faculdades psicofônicas, como o Instruções Psicofônicas, o Vozes do Grande Além, e o último, editado por nós, Registros Imortais. Vamos nos lembrar de todos aqueles que conviveram com Chico, também no Centro Espírita Luiz Gonzaga, Dona Lia, a sua filha, Célia Diniz, Dona Lia Diniz, que inclusive estava presente no dia que tia Adélia escreveu através de Chico em Uberaba, e as tarefas do Luiz Gonzaga, que estão até hoje trabalhando em prol da doutrina espírita na cidade de Pedro Leopoldo. E são tantas as memórias que unem essa gente toda e que une a família de Chico Xavier, a família de Dona Luísa, sua irmã, já desencarnada, com seu esposo Lindolfo, também já desencarnado, seus filhos também já desencarnados, como a Pingo, como a Lúcia. Enfim, a gente se lembra com gratidão a presença querida de Dona Cidália Xavier, trabalhadora do Grupo Meimei, irmã mais nova de Chico, com quem tivemos uma grande amizade, um grande carinho. A sua filha Meire Rose, que também já partiu para a vida espiritual. E vamos nos lembrar da família Joviano, Dr. Rômulo Joviano, Dona Maria Joviano, que hoje residem no mundo espiritual. O seu filho Roberto, também residente no mundo espiritual. Mas sua filha Wanda de Amorim Joviano, que está conosco ainda, uma das fundadoras do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis, que continua residente na cidade de Petrópolis, e que nos ofertou um material glorioso das psicografias de Chico Xavier, nos cultos do Evangelho no lar da sua família, a família Joviano, na sede da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, a fazenda onde Chico Xavier trabalhava como funcionário público federal do Ministério da Agricultura, sendo ele secretário de Dr. Rômulo Joviano.
E ali, como a família era espírita, antes mesmo de Chico Xavier ser espírita, ele realizava 2 vezes por semana os cultos do Evangelho, recebendo nessas ocasiões, durante 18 anos consecutivos, 2 vezes por semana, mensagens de Emmanuel, que nós transformamos no livro Deus Conosco e no livro Iluminuras. Mensagens de Neio Lúcio, que na última encarnação foi o pai de Dr. Rômulo Joviano, o professor Arthur Joviano, que nós transformamos nos livros Sementeira de Luz, lançado em 2006, no dia 2 de abril, na inauguração da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, e os seguintes, Sementeira de Paz, Colheita do Bem, Pérolas de Sabedoria, Instruções para a Vida, todos eles da lavra de Neio Lúcio. Essa família também teve a bênção de receber mensagens diversas de outros espíritos. Por exemplo, o sogro de Dr. Rômulo, pai de Dona Maria Joviano, era o general Aurélio de Amorim, e sua esposa, Dona Júlia Rego de Amorim, vinham do Rio de Janeiro para Pedro Leopoldo passar as férias, visitando a filha Maria e os netos, Wanda e Roberto. E quando lá estavam, também participavam dos cultos do Evangelho no Lar, com a presença de Chico. E como ele era general do Exército, através de Chico viam figuras ilustres do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, que haviam sido conhecidos do general Aurélio desde o século XIX, o final do século XIX, até o início do século XX. E eles escreveram por Chico, e nós fizemos o livro Militares no Além, e depois Militares com Jesus, que são bênçãos de instrução espiritual, mostrando também que a proteção da pátria é função desses espíritos também no mundo espiritual. Vamos nos lembrar também de espíritos diversos, amigos da família Amorim e amigos da família Joviano no Rio de Janeiro e em outras praças, como, por exemplo, Londrina, como, por exemplo, Barbacena, como, por exemplo, Belo Horizonte, e que vieram, através de Chico Xavier, escrever as suas experiências do pós-mortem. E assim nós reunimos todas num livro chamado Depois da Travessia, lançado pela Vinha de Luz Editora, em parceria com a editora Didier de Votuporanga, sob a coordenação dos nossos caros Divaldinho Matos e Luiz Antônio Ferraz. E não podemos nos esquecer da figura central de Chico Xavier no Rio de Janeiro, desde o início de sua mediunidade, e reverenciar aqui o trabalho do pesquisador espírita, nosso caro João Marcos Wegelin, que se lançou a um trabalho hercúleo de pesquisa na Biblioteca Nacional, nos jornais do Rio de Janeiro, nos periódicos espíritas e não espíritas da capital fluminense e também da capital portuguesa, Lisboa, encontrando farto e riquíssimo material dos primeiros tempos da mediunidade de Chico Xavier. E através do trabalho dele, resgatando mensagens que estavam perdidas ou esquecidas nas prateleiras dos jornais ou na Biblioteca Nacional, nos arquivos históricos. Nós tivemos condição de ir lançando esses livros, que são livros de luz, trazendo mensagens dos benfeitores espirituais, tais como Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, poetas, não é? Como Augusto dos Anjos, Olavo Bilac,
Alfonso de Guimarães, outros que são não identificados, que o Chico assinava ainda como médium, sem identificação do espírito, né? E através desse material, nós tivemos o livro Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, o livro Lições para Angelista, do espírito de João de Deus, o poeta lisboeta, que escrevia por Chico Xavier. Nós tivemos o livro Obras da Fé. Nós tivemos o livro Cartas do Alto, que são mensagens que estavam perdidas, esquecidas nas páginas antigas do periódico reformador da Federação Espírita Brasileira. Nós, além do Cartas do Alto, Palavras do Infinito, também Palavras Sublimes, desculpe, que também foi organizado pelo João Marcos Veguelin. E, recentemente, lançamos o último de seus livros, que é o Cândida Missão, que são, de fato, mensagens inéditas de vários jornais e periódicos do Rio de Janeiro e de Lisboa, mostrando a mediunidade de Chico ainda na década de 20 até a década de 30. Então, vejam, tudo isso nós não fizemos nenhum projeto, não houve de nossa parte qualquer tipo de programação, de modo que nós podemos dizer com a plena consciência do que estamos dizendo, que toda esta programação veio de mais alto, veio do mundo espiritual, veio de Chico Xavier, especialmente após a sua desencarnação, influenciando amigos e companheiros ligados a nós, para que esses tesouros esquecidos pudessem vir à tona, pudessem emergir da sombra do esquecimento e vir à luz, para que todos nós pudéssemos ter conhecimento das belezas espirituais que são contidas nessas mensagens. De modo que lembramos-nos daquele trecho do Livro dos Espíritos. Se os espíritos influenciam ou não a nossa vida. E a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec é muito clara. São de ordinário, são eles que vos dirigem. A nossa tarefa tem se dedicado justamente a dar cumprimento a essas intuições do mundo superior, do mundo espiritual, que certamente vem do coração do nosso Chico, encaminhando-nos esses livros que estão sendo publicados desde 1984 pela União Espírita Mineira e depois, desde 2003, pela Vinha de Luz, editora de Belo Horizonte. De modo que nos sentimos muito honrados com esta presença tão, vamos dizer assim, completa em nossa vida, mostrando-nos o caminho do serviço, do trabalho, da divulgação da doutrina espírita, como nosso dever maior, como nossa luz no caminho, a fim de que essas milhares de páginas, já que estamos falando aí de mais de 60 livros, possam consolar e esclarecer os corações aflitos e sobrecarregados e aqueles que estão sedentos da luz do esclarecimento ou estão famintos de paz. De modo que a presença de Chico não se encerrou com a sua desencarnação. Ao contrário, eu diria até que a presença de Chico Xavier entre nós, junto aos companheiros da Vinha de Luz Editora de Belo Horizonte, junto ao portal e à TV Saber Espiritismo no YouTube, junto ao Grupo Espírita Saber Amar
e o Grupo Mediúnico Maria de Nazaré de Belo Horizonte, junto à Casa do Caminho do Cristo, da cidade de Itabirito, na Grande Belo Horizonte, junto à Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, e todos os companheiros que se vinculam também ao Grupo Espírita Sheila de Pedro Leopoldo, e ao Grupo Espírita Meimei e ao Grupo Espírita Chiquinho Carvalho de Pedro Leopoldo, bem como a Aliança Municipal Espírita da cidade de Pedro Leopoldo. Então, vamos nos unindo a essa gente toda. Muitas vezes sou eu a cara que aparece, mas a verdade é que por trás de nós há uma grande gama de companheiros, amigos, familiares, que estão ligados pelo coração a Chico Xavier, a sua obra, a sua vida, não somente em Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, como no passado nós tivemos a União Espírita Mineira, a família capitaneada pela nossa querida e sempre lembrada Dona Neném Luoto, e toda a família Luoto, com quem Chico tinha um grande apreço e uma grande amizade. A família do caro amigo, pesquisador, palestrante, jornalista e também editor e escritor, José Martins Peralva Sobrinho. Ele que era de origem sergipana, que com 18 anos de idade havia presidido a União Espírita Sergipana e depois, contraindo na década de 40 a tuberculose, que era incurável, uma vez que não existia a penicilina, emigrou para Belo Horizonte, para estar perto de Pedro Leopoldo e conhecer Chico Xavier. E desde 1947, desenvolveu com Chico a mais ampla e profunda amizade. Temos que nos lembrar de sua família toda, a sua filha Ieda, a sua filha Alcione, e ao seu filho Basílio, que já retornou, assim como ele e sua esposa, Dona Jupira, esposa e mãe do Basílio e esposa de Peralva, já estão na vida espiritual. Famílias com quem Chico tinha a maior confiança. Inclusive, ele havia fundado aqui, na Casa de Peralva, o grupo do Coração Aberto, em que ele, Chico Xavier, ia para o quadro negro ensinar doutrina espírita e, especialmente, explicar os livros de André Luiz, ainda na década de 40 e 50, quando ele os recebia em Pedro Leopoldo. Então veja, minha gente, essa gente toda, encarnada e desencarnada, que está em nossa gratidão, que está em nosso pensamento, é quem nós temos de fato que abraçar neste momento, congratulando-nos todos juntos, num só abraço, numa só família, junto aos irmãos de Pindamonhangaba, em São Paulo, que hoje comemoram 100 anos do Centro Espírita Melo de Moraes. Que Jesus os ampare, que Jesus os fortaleça, dando-lhes coragem, força, perseverança e devotamento, renúncia e boa vontade. Que Jesus possa sempre acender em seus pensamentos a luz da fé imorredora em Deus nosso Pai, e em seus corações o sentimento mais nobre de confiança em Deus e de amor ao nosso próximo, para que a tarefa cristã, a tarefa espírita cristã, que os irmãos abraçaram daí, possa ser efetiva, levando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ao coração do povo sobrecarregado e aflito, sedento de mais luz e paz, faminto de esclarecimentos e união. Possa Jesus abençoá-los todos, e neste momento, parabenizando-os todos, em nome de Deus,
peço humildemente, com todo o meu carinho, que também esta alma abnegada que é Chico Xavier ouça as nossas súplicas, a nossa reverência, para que ele, em nome de Deus, também os abençoe, os fortaleça e os guie, hoje e sempre. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos, Geraldo, por tanto conhecimento, por tanto aprendizado. Quando você falou aí no fim do Chico ensinando lá no quadro negro, né, sobre os livros, né, eu falei, puxa, se ele tivesse aqui, eu ia pedir para me ensinar mecanismos da mediunidade, que é um livro duro de aprender. Mas realmente é uma bênção para todos nós, né? Assim, você falou aí no começo, eu achei assim, eu particularmente tenho a mesma impressão. Não tem um outro espírito, né, depois de Jesus que veio até nós, né? O respeito, o Chico, profundo, profundo, né? Tantos ensinamentos, tanta humildade, tanta coisa boa. Geraldo, se você permitir, pode ser que tenha algumas perguntas e gostaríamos, se você permitir, de fazê-las. Eu vou pedir ao André, que é o nosso companheiro, né, que ele possa colocar a pergunta para nós, por favor. Ele e o Raul. Estamos às ordens. Obrigado. Eu lembro, Geraldo, só para quando a pergunta não entra, que a primeira vez que nós fomos ao Uberaba, nós éramos jovens ainda, né? Eu não era tanto jovem, mas tinha uma mocidade aqui, a mocidade Augusto César Neto, que ela tinha 12 anos, 13 anos, 14 anos, né? E nós fomos lá também em 1981. Só que nós não conseguíamos entrar, o centro estava lotado, e a gente ficava ali, cada um pegava o pé do outro, levantava para ver o muro do outro lado, a pessoa via, já viu, então agora desça que o outro vai ver. Foi assim que nós começamos. E era mesmo, cara, era impressionante o afluxo de gente, né? Era muita gente. E depois, graças a Deus, Geraldo, isso é importante, eu até quero registrar aqui, que a Dona Yolanda foi uma mãe para todos nós, né? Durante 20 anos, ela nos levou ao Chico uma vez por ano, essa meninada toda aí, e isso foi o que deu gás para que todos nós pudéssemos, vamos dizer, criar o trabalho lá da Casa Transitória, que o Casa Transitória é fruto do Centro Espírita Melo Moraes, né? Mas ela levava a gente, e a Dona Yolanda, você conhecia, ela chegava lá, não, hoje vai entrar o pessoal de Pinda, não entra o pessoal de São Paulo. Ela tinha aquele jeitão dela, ótimo. Ela era uma generala, né? Eu várias vezes com ela lá. Ela era uma general mesmo, mas uma pessoa muito querida. E você sabe que quando o Chico desencarnou, ela recebeu uma mensagem do Chico e que o que ela fazia em Uberaba, ela passou a fazer aqui na Transitória, por ordem do Chico, né? E até ela desencarnar, esse trabalho foi feito e com as filhas de Dona Yolanda continua sendo ainda feito. Todos os anos eles vêm aqui e promovem um Natal aqui com a gente, né? Então, criou-se também uma grande amizade. Eu só vou perguntar ao André se já tem alguma pergunta, André. Temos uma pergunta aqui, seu Carlos. Pois não. Feita pela querida Patrícia. Ela gostaria de saber do nosso orador Geraldinho a respeito da questão da família Joviano, na ocasião em que eles receberam as revelações sobre reencarnações anteriores. Se ele poderia dizer, inclusive, da senhora Wanda, como essa família recebeu essas informações tão assim, impactantes, considerando a literatura do Chico nos livros Renúncia, por exemplo.
como vocês podem ver lá nos livros que nós publicamos, especialmente no livro Sementeira de Luz e no livro Colheita do Bem, de Neio Lúcio, lá vocês vão encontrar a reencarnação daqueles personagens que estavam encarnados na família Joviano e na família Amorim, e que foram personagens, principalmente do livro 50 anos depois, de Emmanuel, no século I da vida cristã, e no livro Renúncia, também de Emmanuel, no século XVII. Então, quase todos os personagens de Renúncia estão também no livro 50 anos depois. E o Dr. Rômulo ainda está também há 2000 anos. Porque no há 2000 anos ele é o senador Pompílio Crasso, que é aquele senador que tem o coração arrancado na revolta dos judeus, na mesma data e no mesmo local, quando o senador Públio Lentulus Emmanuel é cegado pelo filho Marcos, né? E nos 50 anos depois, ele vai ser o senador Elvídio Lúcius, e no Renúncia ele vai ser o fazendeiro Cirilo Davenport. Vamos ver, por exemplo, Neio Lúcio, de 50 anos depois. No livro Renúncia é o professor Jacques Duquesne Davenport, e nesta encarnação é o pai de Dr. Rômulo, é o professor Arthur Joviano. E assim sucessivamente. Agora, o mais interessante disso tudo, e que denota a ética mediúnica de Chico Xavier e a ética espiritual de Emmanuel, que antes de Emmanuel escrever o primeiro romance que conteria a história dessa família, ou a saga desta família, começando, então, com a história do livro 50 anos depois, Emmanuel escreve, essa mensagem está lá no livro Deus Conosco. Ele escreve uma mensagem dirigida à família Joviano encarnada, nas pessoas de Dr. Rômulo Joviano, Dona Maria, sua esposa, e os netos, Wanda e Roberto, filhos do casal, né? Ele pede autorização deles. Veja bem, Emmanuel, com toda a sua elevação espiritual, tinha tanta ética e tanto respeito pelos integrantes dessa família que ele pede autorização deles para rememorar o passado. E ainda avisa, caso eles concedessem essa autorização, que ele escreveria, passaria a escrever, mas que, quando ele estivesse escrevendo, seria possível que a própria família sentisse o impacto daquelas revelações, talvez recordando ou se emocionando com o teor do que seria revelado. E somente após a concordância da família Joviano, acedendo, então, ao convite de Emmanuel, é que ele, Emmanuel, e Chico Xavier, como médium, passam a psicografar o livro 50 anos depois. E, mais tarde, o livro Renúncia. Então, a dona Wanda, com quem eu tenho relacionamento até hoje, já 20 anos quase de amizade profunda, não é? Que nós fomos também ligados por Chico Xavier num fenômeno mediúnico. Chico, já no mundo espiritual, ainda na carne, ele falava-me muito da família, de Dona Wanda, Dona Maria e o Dr. Rômulo Joviano. O casal já havia desencarnado, mas Dona Wanda estava na carne ainda. Mas eu não tive a ocasião de encontrar-me com ela em Uberaba. Mas só depois de desencarnado, o Chico, é que eu vinha logo depois que ele desencarnou, vinha sonhar com ele.
num banco de praça, ele sentado ao meu lado e falando comigo: você precisa conhecer Wanda Joviano. E repetiu 3 vezes esse nome. Eu sabia quem ela era, mas ninguém em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte sabia o paradeiro dela. De modo que nós ficamos aí uns 3 meses procurando por ela, até que um arquiteto amigo, cuja mãe tinha sido amiga íntima de colégio, de internato, no Instituto Isabela Hendricks de Belo Horizonte, hoje também já falecida, a dona Hilda Hermani, através deles, então, eu vim a conhecer Wanda Joviano nesta encarnação e estabelecemos aí essa amizade, e ela, com total gratuidade, com total amor e desprendimento, me entrega toda essa psicografia de 18 anos, né? São pastas e mais pastas, organizadas por ela, pela mãe dela, Dona Maria, pelo pai, Dr. Rômulo, nos originais manuscritos das psicografias de Chico Xavier e nos originais também datilografados por sua mãe e por sua avó. E ela me dizia, e sempre me disse, que as revelações eram feitas à família de modo muito tranquilo por Chico, porque a partir do momento que a família deu autorização a Emmanuel para que as revelações fossem feitas, então, tanto Emmanuel quanto Neio Lúcio, no mundo espiritual, traziam as informações e o Chico as repassava para a família, mas isso nunca os impactou no sentido negativo, ao contrário, que apenas fortaleceu neles o sentido da fé e da esperança em dias melhores. Temos uma pergunta no chat. Se o nosso orador poderia dizer um dos momentos de convívio com Chico que ele tenha mais marcado. Olha, eu acho que eu nunca disse isso numa live. Eu já gravei este assunto uma vez, de forma privada, mas tendo em vista essa data natalícia e tendo em vista também este ano de 2002, que nos relembra tantas datas importantes na vida de Chico, eu digo a vocês que um dos momentos mais sublimes da minha convivência com Chico Xavier foi quando eu, inclusive, estava na casa dele, em Uberaba, hospedado com ele. A família de minha esposa toda era muito ligada ao Chico, porque o Vivaldo, meu cunhado, morava com ele, não é, em Uberaba, e eles eram de Franca. E naquele momento a Eliana estava com o irmão dela, Vivaldo, e eu estava sozinho com o Chico na sua sala de almoço. E tinha pedido licença a ele para estudar. Eu estava estudando ciências econômicas na PUC Minas e precisava muito estudar. E fiquei horas a fio ali estudando aqueles livros, de modo que eu me abstraí da noção de onde eu estava e com quem eu estava. Esqueci completamente que Chico Xavier estava ali a 1 metro de distância, na outra ponta da mesa, escrevendo, não é? E eu estudando, ele escrevia. E, em determinado momento, eu cansei de estudar naqueles livros de economia, de ler, e fiquei de olhos fechados, sentindo um amor, mas um amor que não é deste mundo, não é? É um amor que supera todas as expressões humanas. E eu fiquei pensando, aí eu me lembrei do Chico, fiquei pensando, mas, meu Deus, de onde será que vem tanto amor? Não é? Que será que nós tivemos, eu e Chico, de vidas passadas, que justificasse um sentimento de amor tão profundo? E eu levei um choque, porque ele ouviu o meu pensamento, isso eu estava pensando, eu não estava falando. Ele ouviu o meu pensamento
e me chamou. Geraldinho, isso que você está me perguntando, eu levei aquele choque, né? Disse, meu Deus, olha onde é que eu estou. Aí caí na realidade, que eu estava ali com o Chico Xavier, na casa dele, sozinho, né? E ele começou a falar das nossas ligações e fez uma comparação, não diria, mas uma analogia muito bonita das nossas ligações com um tecido desses que ele chamou de um tecido multicolorido, em que cada fio com uma cor distinta deste tecido significava uma vida em determinada posição familiar. E no final ele me disse, olha, eu não vou te dizer qual o tipo de relação familiar que nós já tivemos, porque nos últimos 40 mil anos nós já as tivemos todas elas, de forma tal que hoje nós temos esse tecido multicolorido que nos une nesses últimos 40 mil anos. E eu só pude chorar, não pude dizer mais nada. Chorei de gratidão, chorei de êxtase, e até hoje esta foi a recordação mais cara e a pérola mais preciosa do meu relacionamento com Chico Xavier nesses 21 anos desta encarnação. Alguém gostaria de deixar mais alguma pergunta? Não, seu Carlos. O pessoal aqui está satisfeito, com muito material para reflexão. Tem muito material para ler, né? Tem muito livro para se instruir. 60 livros. Esses da Wanda. Você vai só me dar uma licença também, que a gente vai falando, a gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo também pessoas queridas que nós precisamos reverenciar. E eu quero também lembrar a nossa querida doutora Marlene Nobre, né, com quem tivemos também um relacionamento muito grande e a troca de muitas informações queridas junto de Chico. Ela hoje já reside no mundo espiritual desde 2015 e também queria reverenciar com muito carinho o casal Nena e Francisco Galves. O Chico Galves desencarnou esse ano, né, também centenário, fundadores do Centro Espírita União de São Paulo, eles muito ligados também à minha família, e ao Chico, obviamente. Então, é tanta gente que a gente vai esquecendo, e de repente a gente se vê aí nesse tecido multicolorido de tanta gente boa, que nos tolera e que nos ama com todo respeito e todo carinho. Então, Geraldo, nós aqui só temos que agradecer do fundo do coração pela sua presença, pelo seu carinho, né? A gente sente a vibração das suas palavras de amor, toca a gente, né? Quando a gente assiste as lives lá, elas tocam muito, profundamente a gente. E é muito aprendizado também, né? Porque é uma relíquia, né? Muito grande isso que você tem trazido através das lives para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, porque não basta termos o título de espíritas, né? Precisamos viver isso dentro de nós, né? Essa transformação interna que a gente precisa, né? Eu costumo brincar no centro, eu estou à frente do centro 45 anos, agora estou passando para o André Piccolo. O André está tocando, e eu continuo na frente da transitória. Estava com as duas, e estava um lar de velhos também, e Irmã Terezinha, mas era muita coisa, e já estou com idadinha um pouquinho para cima do normal. Mas o que eu estava lembrando, um pouco esquecido, mas que
a gente aprende muito, precisamos... eu costumo dizer, às vezes, quando converso com os amigos lá na transitória, eu digo assim, olha, uma questão não cai no Enem do plano espiritual. É a seguinte, que religião você teve? Essa não cai. Essa não cai, mas nem que queira que ela caia, ela não cai. É o que fizemos desse aprendizado, né? Desses centenas de livros que você mencionou agora, né? Centenas, né, de livros, né? E o que nós estamos fazendo, né, com isso? Então, essa é a questão. Eu me lembro, viu, querido, aquela frase que está também no Novo Testamento, se não me engano, de Paulo, em que se pergunta, que fizestes de especial? Né? É isso que eles vão perguntar, que fizeste de especial? Porque doutrina nós já temos, evangelho também nós já temos, no sentido do conhecimento, mas nós precisamos transformar o espiritismo cristão prático no espiritismo cristão ou no cristianismo espírita praticado por nós. Exatamente. Essa é a luta. Né? Não adianta a gente chegar do lado de lá e... Não dá para enganar, né? Não tem jeito de a gente querer dar voltinha. A minha avó, que era espírita já no final do século XIX, ela dizia para mim, quando era criança, meu neto, é 8 ou 80, não tem meio termo. É isso aí. Geraldo, vamos caminhando então para o final. Eu vou pedir ao André, que agora assume a direção lá do nosso querido Melo Moraes, né? Nesse livro que você mencionou, tem uma mensagem linda de Melo Moraes, que ele trouxe instruções psicofônicas, é muito bonita, diante do Cristo a mensagem. Então. Naquelas reuniões que o Chico fazia, que você mencionou aí. Mas vamos então queria pedir ao André, agradecendo, mas do fundo da alma a você, Geraldo, viu, por esse momento, pela sua disponibilidade, por tudo, viu? Obrigado. E você receba também de todos nós as nossas vibrações de gratidão, de amor, de carinho por tudo, viu? Muito obrigado, Geraldo. Então, o André pode encerrar para... Beijo. Meus amigos, antes da prece de encerramento, eu lembro que ali fora nós temos um painel carinhosamente produzido pelo Rodrigo Loberto, para aqueles que quiserem tirar uma foto, como lembrança dos 100 anos do nosso Centro Espírita. E aqui do outro lado, um outro painel também feito pelo carinho do nosso querido Ney Carmona, que fala um pouco da história do nosso centro. Após o encerramento, estão todos convidados para a confraternização com um chazinho lá no nosso refeitório. Então, unindo os nossos corações e pensando no nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade deste momento, por este ambiente fraterno, que tantos benefícios proporciona ao nosso espírito. Te agradecemos pelo amparo do plano maior, que está diuturnamente atendendo às nossas necessidades. E o nosso pedido, Senhor Jesus, é singelo. É o nosso desejo de aprendermos a colocarmos em prática tudo quanto temos aprendido, nos tornando espíritas verdadeiramente evangelizados, espíritas que se esforçam dia após dia para melhorarem um pouquinho mais o seu coração. Que o Senhor, Mestre querido, nos abençoe, nos fortaleça, nos oriente e que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.